Amém. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 11. Amém? Todos acharam? Vocês estão procurando a Bíblia? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas: Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, e essa carta ela é muito significante, porque Paulo aqui, ele, como se estivesse exortando e repreendendo ali os Gálatas, a respeito daqueles que eram legalistas, que queriam ditar regras para que eles servissem ao Senhor. E logo no versículo 11, que nós lemos, a gente vê que Paulo ele vai falar: vede que com letras grandes eu escrevo essa carta. Não era costume Paulo escrever toda a carta. Ele tinha um secretário, uma pessoa que escrevia para ele, ele ditava, e essa pessoa escrevia. E só no finalzinho, ali ele escrevia com as próprias mãos, né? Que encerrando, ele falava: a graça de Deus esteja com vocês. Ele encerrava a carta e ele escrevia para autenticar. Então ele escrevia só a última frase para autenticar aquela carta, para saber realmente que era dele. Mas essa perícope aqui, esse capítulo aqui, ele faz questão de escrever ele mesmo de próprio punho. Então ele pega a pena ali e começa a escrever. E eu vejo aqui tamanha preocupação de Paulo a respeito do legalismo que estava sobre aquele povo. E aí a gente, quando passa por o texto, a gente vê como é lindo o Espírito Santo usando uma pessoa falha como eu e você, para escrever coisas grandiosas, para exortar, para corrigir, para alinhar. Paulo aqui estava querendo alinhar os irmãos de Gálatas, porque havia ali um conflito, né? Porque Paulo ele queria mostrar que os verdadeiros cristãos não eram dirigidos por palavras de homens, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles homens ali, eles
pregavam que eles eram judeus e que se os gentios quisessem se juntar a eles, mesmo aceitando Jesus, eles teriam que ser circuncidados. E a gente viu ali no concílio de Jerusalém que foi decidido que não era necessário que eles fizessem isso. Mas eles impunham. Assim como hoje, parece não é mais suficiente a palavra de Deus. Parece que temos que ter mais algumas coisas inseridas no culto ou na palavra para que as pessoas creiam. Para que as pessoas entendam o que é o Evangelho. O Evangelho puro e simples é a revelação da palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. Então aquelas pessoas estavam sendo, que a gente pode dizer ali, sufocadas por aqueles homens, por aqueles legalistas. Então nós devemos seguir a palavra de Deus. Eu não posso fugir aqui da palavra de Deus querendo colocar costumes. Nós temos sim algumas regras, umas doutrinas, a liturgia do culto. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Mas eu não posso impor a vocês algo a mais para acrescentar a palavra. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente na sua vida. O preço foi pago e eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de um objeto, eu não preciso de um copo de água, eu não preciso de nada. O que eu preciso é a revelação da palavra. É isso. É isso que eu preciso. Então Paulo estava lutando contra isso. Aí Paulo ele vai mostrando, conforme ele vai escrevendo a carta. E aí ele mostra aqui, eu quero trazer 3 pontos rapidinho, para depois a gente entrar onde eu quero chegar. Mas Paulo mostra 3 coisas que eram necessárias. Tira um pouquinho o agudo para mim, Felipe. Tira um pouquinho o agudo desse microfone. Está dando um. Então Paulo mostra aqui 3 pontos necessários aqui que a gente deve escolher, o cristão. Eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Primeiro, o cristão tem que escolher entre a escravidão e a liberdade. Paulo escrevendo na própria carta dos Gálatas, capítulo 5, capítulo antes que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 12, ele fala sobre isso, sobre a escolha de você escolher entre a escravidão e a liberdade. Mas no versículo 1 ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Nós somos livres. Jesus morre na cruz para que você seja livre. Nós somos livres do pecado, livre do medo, livre da angústia. Isso nós encontramos em Jesus. Por isso que nós falamos, se você busca em outras coisas, você não vai encontrar o que você precisa. Mas quando você busca em Deus, em Jesus, você encontra. Então você tem a liberdade de escolher entre a escravidão e a liberdade. Escolha a liberdade de viver em Cristo. E qual é a liberdade de viver em Cristo? Obedecer a sua palavra. Somos livres. Segundo ponto, você tem o poder de escolher entre a carne e o espírito. No próprio capítulo 5 de Gálatas, agora de 13 a 26, ele vai explicar sobre isso. Mas no versículo 16 e 17 ele diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você vive pelo Espírito, não tem como a carne agir. E no versículo 17 ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês
não fazem o que desejam. Paulo é muito claro. Nós temos uma guerra, uma luta todos os dias. A carne contra o espírito. O espírito tem um desejo de adorar a Deus. A carne tem um desejo de satisfazer os seus próprios desejos. O que é melhor? Satisfazer a carne ou o espírito? E a gente sempre lembra aqui, o que vai vencer é aquele que você alimenta. Quem você tem alimentado? O espírito ou a carne? Veja que Paulo ele vai dando algumas condições, colocando alguns pontos importantes. E ele vai falar também, você tem como escolher entre viver para si mesmo ou viver para os outros. Jesus veio para quê? Servir. Ele morreu por nós. Ele nos ensinou, ame o seu irmão. Ame até mesmo o seu inimigo. Então, e Paulo, nós lemos o capítulo 6 a partir do versículo 11, mas de 1 a 10 Paulo vai falar sobre isso. Então, Gálatas de 1 a 10 vai falar sobre que devemos amar mais os outros, né? E servir mais aos outros do que nós. Mas no versículo 1 e 4 ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Você reparou aqui que interessante? Paulo está dizendo assim, se alguém for surpreendido em algum pecado, se alguém entrar aqui, nessa igreja, e você fala assim, peraí, eu conheço essa pessoa. Rapaz, essa pessoa fez isso. Não, essa pessoa, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas, aí você vai falar assim, mas como essa pessoa está aqui? Essa pessoa entrou aqui, não, mas ela é toda errada, ela é... Mas olha o que diz a palavra. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais têm que restaurá-lo. Você tem que amar. Se de repente você estiver sentado aí, uma pessoa do seu lado fala assim, cara, esse cara aqui é o maior traficante do meu bairro, vou sair de perto dele. Não, a palavra está dizendo que você, sendo espiritual, você tem algo para restaurá-lo. É interessante isso. Veja, nas contradições daquilo que eles ensinavam. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, porque assim aprendemos de Cristo. Versículo 3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então veja que Paulo ele coloca alguns contrastes, algumas situações, para alertar aqueles irmãos que não seguissem a lei daqueles que impunham alguma coisa, mas eles mesmos não cumpriam. Agora, a partir do versículo 11 que nós lemos, Paulo vai apresentar uma outra situação. Então, primeiro ele diz para ele, você pode escolher entre a escravidão e a liberdade, a carne e o espírito, viver para você mesmo ou para os outros, e agora ele vai falar, você pode escolher viver em função daquilo que o homem impõe para você, ou viver para a glória de Deus. Tem uma regrinha muito fácil da gente identificar isso. É você se perguntar, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando, está glorificando o nome de Deus ou está envergonhando o nome de Deus? Essa regra é simples.
E você mesmo vai fazer uma autocrítica de você, e você vai ver se tudo aquilo que você faz, o seu caminhar no dia a dia, está glorificando a Deus. Porque o crente verdadeiro é da porta para fora da igreja. Esse é o crente verdadeiro. Aqui eu sorrio, eu cumprimento, eu abraço. Posso falar 10 versículos de cor, dar um glória a Deus, até sapatear. Mas e lá fora? O que sai da minha boca? Quais são as minhas atitudes? Aí é que eu mostro o verdadeiro cristão. Então os crentes legalistas são identificados através de 4 pontos aqui. Eles são arrogantes, né? Agora dentro do texto que nós lemos, eles diziam, os que desejam causar boa impressão, exteriormente, né? Eles causavam boas impressões na postura deles, mas interiormente, e aquilo que eles praticavam não agradavam a Deus. Eles eram transigentes, obrigavam as pessoas a fazer o que eles queriam e não o que Deus pedia. Infelizmente, sabe que tem muitos lugares e a gente pede para que o Senhor sonde os nossos corações, para que a gente nunca saia da sua palavra. Porque eu até coloquei aqui, é muito claro, a gente quer que a nossa igreja cresça, e que daqui a uns meses a gente tem até que mudar daqui. Mas o que a gente não pode perder é a essência de Deus. A gente não pode, como igreja, tentar achar situações que fogem da palavra, só para mostrar que nós temos uma igreja enorme. Eu conheço, talvez vocês conheçam, tem muitos lugares que você olha e fala assim: meu Deus, o que é isso? Mas e o amor? E a palavra? E a palavra? Palavra. O que nos move é a palavra. Que o Senhor sonde os nossos corações, para que o orgulho, a soberba não venha sobre nós. Que a gente permaneça. Todos nós erramos. Nós não somos, a nossa igreja não é perfeita. Porque aqui está cheia de pessoas imperfeitas, começando por mim. Por isso que nós somos igreja. Porque nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Os senhores, nós estamos aqui hoje para ouvir uma palavra, para nos libertar daquilo que nos afasta de Deus. Nós estamos aqui para nos alimentar, para que amanhã, quando a gente estiver enfrentando situações difíceis, nós possamos lembrar daquilo que o Senhor nos falou e falar: eu estou seguro pelas mãos de Deus. Firmes em Cristo. Firmes em Cristo. Então aqueles homens, eles buscavam tantas coisas para eles serem honrados, não o nome de Deus. Mas que em mim e em você a gente possa diminuir para que o nome de Cristo seja exaltado. Aleluia. Então eles eram hipócritas. Agora,
Eu quero chegar, agora cheguei aqui onde que eu queria falar, que só foi para dar um panorama ali do que estava acontecendo. Sabe que a vida do cristão, muitas vezes, a gente tem eu posso dizer, uma falsa impressão, e a gente não pode vender aquilo que não está na palavra. Então aqui, a partir do versículo 14, Paulo ele vai apresentar, melhor dizendo, a motivação que deve estar no coração de um verdadeiro cristão. No versículo 14 ele diz assim, quanto a mim, Paulo ele diz, essas pessoas agem assim, esses legalistas agem assim, esses homens que dizem que amam a Jesus, que seguem a Jesus, agem assim. Mas Paulo vai dizer, quanto a mim, que eu jamais me glorie. Olha a posição do verdadeiro cristão. E não, quanto a mim, que jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo está dizendo, para mim, quanto a mim, pouco importa o que vocês falam. O que vale para mim é que a vida que eu tinha antes, quando Jesus morre na cruz, aquela vida para mim acabou. Os interesses do mundo para mim não têm mais valor. O que tem valor para mim hoje é que foi estabelecido na cruz. Aleluia. E ele continua, versículo 15: de nada vale ser circuncidado, ou não, pouco importa o que eles estão fazendo. Fazer ou não o que eles estão fazendo, para mim não importa. O que importa é ser uma nova criação. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Não me faça a pergunta de Nicodemos. Mas peraí, eu tenho que voltar à barriga da minha mãe para nascer de novo? Você já teve um encontro com o Espírito Santo? Você já teve um encontro com Jesus? Nós estamos falando de um homem que perseguia os cristãos, que mandava prender, que se gloriou quando as vestes de Estevão foram colocadas aos seus pés. Ali foi um troféu para ele. Mas um dia, Messias, um dia, ele teve um encontro que mudou a vida dele. E esse encontro, e quando nós temos esse encontro, que é um encontro verdadeiro, nós não voltamos atrás. E aí nós podemos falar como Paulo falou: o que importa é ser uma nova criatura. O que eu vivia antes eu não vivo mais. O que eu era antes eu não sou mais. Eu sou uma nova criatura. Então, o verdadeiro cristão não está apegado em costumes e práticas humanas, mas sim sempre voltado para o que a cruz nos representa. O que a cruz representa para você? É apenas um símbolo? É? Ou algo aconteceu naquela cruz que mudou a sua vida? O sacrifício naquela cruz te dá o direito de você morar no céu eternamente com Deus. Sem Jesus passar pela cruz, não seria possível. Vamos seguir um pouco. Paulo sabia qual era o propósito da cruz: dar uma nova vida.
Paulo conhecia o poder da cruz. Paulo experimentou o poder da cruz, que destruiu todo o seu legalismo. Paulo era legalista. Paulo impunha, ele determinava o que as pessoas deveriam fazer. Mas a cruz quebrou tudo isso. A cruz desmanchou o coração dele. Ele agora vivia para servir. Vamos lá. E no versículo 17, que começa a nossa pregação de hoje. Aleluia. Versículo 17. Paulo diz assim: sem mais. Aleluia. Que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não importa o que façam comigo. Não importa o ataque que eu receba. Não importa as calúnias que eu receba. Muito menos importa o que façam para mim. O que importa é que eu prossiga servindo ao Senhor Jesus. E aí a gente vai se perguntando: entreguei minha vida ao Senhor Jesus? Caminho com Jesus? Por que muitas coisas ainda continuam acontecendo comigo? Paulo, quando teve o encontro com Jesus, o Senhor disse para um certo homem chamado Ananias ir orar por Paulo. E disse assim: vai, que para mim ele é um vaso escolhido. E disse também que, e eu vou mostrar para ele, quanto ele deve padecer pelo meu nome. Marcas de um cristão. Pastor, mas essa semana eu chorei tanto, pastor. Porque eu passei por uma situação e parece que ficou tão difícil, tão tudo escuro, e eu falei: Deus, o que está acontecendo? Marcas que são necessárias para o cristão. Eu não entendia, quando eu comecei a caminhar com Jesus, e ao longo do tempo, eu fui entendendo que é necessário que a gente tenha essas marcas. Paulo, um chamado específico. Todos nós temos um chamado. Paulo tinha um chamado específico, e Paulo, as marcas que Paulo carregou estavam demonstradas no seu próprio corpo. Feridas no seu próprio corpo, marcas pelo amor de Jesus. Mas cada um de nós temos as nossas marcas. Mas essas marcas, elas servem não para a gente falar: Senhor, aonde o Senhor estava? Mas para a gente dizer: Senhor, o Senhor ainda continua sendo Deus e o seu nome é glorificado em tudo. E aí eu posso dizer de algumas coisas que aconteceu, e a gente vai lembrando, a gente sempre fala: novo convertido, pastora grávida, vamos batizar, descemos as águas. No dia seguinte ela começa a ter uma hemorragia, vai perder a criança, e corre o que está acontecendo. E aí, aquele período de repouso, a criança nasce,
E a médica, eu subo no quarto, a esposa chorando o que aconteceu. A médica disse que a nossa filha é totalmente defeituosa. Eu falei, e agora? Os braços e as pernas todas abertas, assim, tortas. Nós só tínhamos e sabíamos apenas uma coisa: chorar para o Senhor e orar por Ele. Né, gente? Aí no dia seguinte, Ana, assim como você pegou o Davi, eu fui pegar a Bárbara. A hora que a enfermeira, ela tira o cobertorzinho assim, ela para, Afonso, e olha para mim, olha para a médica. A menina está perfeita. Aleluia. Falei, que isso? Vocês estão entendendo? Marcas que servem para que eu glorifique a esse Deus que é poderoso. E aí tantas coisas vão acontecendo, e vocês sabem. Aí minha mãe passa mal, uns anos atrás passa mal, e eu ponho no carro, estou indo com ela, de repente, no meio do caminho, ela segura minha mão do meu lado no carro. Deus cuida dos meus filhos, e morre. Eu falo, o que é isso? E minha irmã no banco de trás disse assim, Douglas, o pastor domingo estava pregando e falou assim, vai acontecer algo e você só glorifica. E começamos a encher aquele carro da glória de Deus. Glorifica. E passa 1 ano, 2 anos, meu pai vai para o hospital e precisa amputar a perna, e minha mãe já tinha falado para mim, fique tranquilo que vocês não vão ter que cuidar da gente, porque Deus vai cuidar. E aí, meu pai é internado 15 dias, ele é recolhido pelo Senhor, porque o meu pai, ele sempre no centro espírita, mas aí, depois de uns anos, ele deixou e começou a seguir. Aí um dia, depois que a minha mãe tinha falecido, eu chego para visitar ele está ali, cabisbaixo, triste. Falo, pai, o que foi que aconteceu? Eu estou angustiado, estou triste. Comecei a falar do amor para ele, do amor de Deus. Falei, se eu preciso entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e ele derrama em chorar. Falei, se eu entrego a sua vida ao Senhor Jesus, se eu renega todos aqueles anos na Umbanda, ele foi, eu renego tudo, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Marcas que vai fazendo você crescer. E aí, junto com meu pai, com a minha mãe, morava o meu sobrinho de 33 anos, morava com eles. Minha mãe morreu, meu pai faleceu, e depois de 5 meses, 6 meses, esse meu sobrinho que morava com a minha mãe, sofre um acidente de carro e morre também. Que Deus é esse? É o Deus que ainda continua no controle de tudo. Senhor, que o seu nome seja glorificado em tudo. São as marcas que você tem no seu corpo, na sua mente, no seu coração, que são carregadas por Cristo. E se a gente for colocar na mesa tudo isso, perto do que Jesus sofreu por mim e por você, não é nada. Não é nada. Não é nada. Eu não sei o que você possa estar passando. Talvez isso vai te deixar uma marca. Mas essa marca vai servir para você glorificar a Deus. Porque tudo isso, se a gente fosse ficar contando, né? Tudo isso que aconteceu, sabe para quê? Quando uma pessoa vem falar para mim, olha, minha filha está assim,
Eu falo, eu já passei por isso, eu tenho que falar para você. Olha, a minha mãe está doente, eu perdi meu pai, olha, eu tenho experiência, eu posso falar para você. Eu tenho uma palavra para você. As suas marcas, elas servem de instrumento para que outras pessoas sejam curadas, saradas. Porque a nossa vida, que eu posso dizer assim, a nossa alegria maior, viver plenamente só com Deus, quando nós estivermos com Ele. O Senhor disse, João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha só, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em Deus. Neste mundo vocês terão. Ué, peraí. Será que nós não estamos lendo errado, não? Não, Lídia, não está errado? Nesse mundo vocês terão. Mas não é bênção, casa, carro, não é isso não? Não? Nesse mundo vocês terão marcas. Mas o versículo não termina aqui. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, palavras do próprio Jesus, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo, com todas as marcas que fizeram em mim, eu venci o mundo. Com todas as marcas que o mundo faz em você, você será um vitorioso em nome de Jesus. Você pode glorificar esse Deus. E aí eu me lembro, para quem é mais antigo aqui, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Mais uma vez. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Oh, Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Agora, o que falar das marcas de Jesus? Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. As marcas de Jesus foram para um propósito: tirar eu e você do inferno e levar para o céu. Nos dar um novo sentido de viver, ter um lugar seguro nele, ser conduzido, ministrado, consolado pelo Espírito Santo de Deus. As marcas de Jesus, quando nós lemos lá em Isaías, quando é descrito ali sobre a fisionomia de Jesus Cristo, ele estava irreconhecível. Não há alguém que olhasse para ele e o reconhecesse, de tantas marcas, de tantas feridas. E ainda eu escuto alguém dizer assim: pastor, eu não sou amado, eu não sou amada. Veja o que Jesus Cristo fez por você. Será que você não é amado?
Me perdoe, mas muitas vezes nós não permitimos que sejamos amados, porque não damos liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida. Nessa manhã, você está aqui para ouvir que essas feridas, essas marcas que foram feitas em você, Jesus está cuidando de cada uma delas. Há um bálsamo sendo derramado sobre você. Se sinta cuidado, se sinta cuidada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele simplesmente trocou aquelas cicatrizes que ele teve no seu corpo, que era nossa. Aquelas cicatrizes no corpo de Jesus era nossa. E ele nos chama para uma nova vida. E melhor ainda, ele nos chama para sentar à mesa dele e ceiar com ele. As marcas que nós vamos adquirindo ao caminhar com Jesus não pode te tirar da mesa do Senhor Jesus. Sentamos à mesa, pastora Lília, muitas vezes feridos, com o coração doendo, mas é nesse momento que é derramado o cálice. Um cálice que limpa toda ferida, toda tristeza, toda angústia. E nós vamos nos assentar à mesa agora e ceiar. E nós vamos glorificar a Deus pelas marcas que nós adquirimos até agora. E se vier mais marcas, tenha certeza, o Senhor estará cuidando. O Senhor estará tratando. Aleluia. Que o Espírito Santo tenha falado o seu coração nessa manhã. Quando a gente abre uma palavra e começa a falar, a gente tem, até falei para o pastor assim, são 6 folhas. Mas como eu disse, vai chegar um dia aí que a gente não vai ter mais tempo para sair da presença de Deus. E a gente vai falar de Deus, a gente vai cantar, a gente vai chorar, a gente vai sentir a presença dEle. Mais importante é estar na presença de Deus. O mundo te faz cicatrizes que faz com que você perca talvez até a sua identidade. Mas as marcas que são para a glória do Senhor Jesus nos faz crescer diante dele. Então que nessa manhã você participe da ceia do Senhor, certo de que o Senhor está cuidando de você, que você não é apenas mais um no meio da multidão, você é um filho e uma filha de Deus. E você que está me ouvindo pela internet, que você encontre paz em Deus, que você seja curado pelo sangue de Jesus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, engrandecemos o teu nome, pois o Senhor é maravilhoso. Não temos palavras, Senhor Deus, para nos expressar diante de tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é reto, as suas misericórdias nos alcançam, mesmo sem merecermos. Senhor, que nesta manhã a tua igreja sinta, Senhor, a tua mão, o
Teu Espírito Santo repousando sobre cada um de nós. Que a Tua graça nos alcance. Que o Teu poder, Senhor Deus, que o Teu poder venha sobre nós nesta manhã, Senhor. E ainda com os olhos fechados, eu não sei se entre nós aqui há alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você tenha ido já em algumas igrejas, talvez você já foi em algumas igrejas, mas você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque a salvação, ela é individual. Eu não posso te levar para o céu. Nem a pessoa que está ao seu lado pode te levar para o céu. Mas somente você, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo para Ele: Senhor, eu reconheço o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu entendo que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Talvez você em casa que está me ouvindo também, talvez já faz um mês, um ano, 2 anos dessa mensagem, mas você está me ouvindo agora, e o Senhor tem uma grande obra na sua vida. Tem alguém nesta manhã que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Faça um sinal, eu quero orar por você. Se alguém em casa está me vendo, ouvindo aí, escreve no chat aí. Aleluia. Tem alguém nesta manhã que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Faça um sinal, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom.